gravação da nossa aula. Vocês vão ver que no nosso chat vai aparecer a reunião, gravação. E aí, como de praxe, né, nas aulas de geografia do Prof. Paulo, eu vou citar o nomezinho de vocês, né, para título de presença, de chamada. Tudo bem? Então, temos, né, na nossa aula de hoje, segunda-feira, quinta aula com sexto ano de Serra, dia 4/5/2020, temos Ana Clara, Arthur do Vale, Arthur Fernandes, Bernardo, Camille, Emanuel, Emanuele. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Enzo chegando agora. Isso. Aí, Emanuele, Emily, o Enzo eu já citei. Fernando Lima, Giovana, Ícaro, Isis, João Pedro, Mariana Silva e Victória Freitas Bonfim. Bom, temos um total de 16 alunos no início da nossa aula. Beleza? Sexto ano, bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos nos reunindo em nossa aula, né, online, né, relembrando mais uma vez, estamos nos adaptando a novas formas de ensino, a novas metodologias, registrando que a senhorita Isadora acabou de chegar também à nossa reunião. Então, nessa nossa adaptação, a gente vai dando continuidade, né? Eu acho que vocês viram a novidade que chegou para vocês, né? Que é a questão, né, de como que vocês vão estar agora se inserindo em nossas aulas online pelo blog do aluno, né? Isso daí encurtou o caminho tanto para nós professores, né, de termos aí a nossa aula online, quanto também para os alunos, né? Ou seja, diminuindo o passo a passo ao longo do tempo, ok? Olha só, Camille, a correção dos mapinhas mentais, eles também são feitos na plataforma Eleva. E aí o que acontece? Nós vamos ter que dar uma adiantada no nosso conteúdozinho, tudo bem? E aí, aqueles coleguinhas, né, que querem fazer a correção do mapa mental, você pode estar acessando a plataforma Eleva para fazer. Tudo bem? Beleza? Porque senão vai demandar de um tempo bem representativo aqui na nossa aula, né, para a gente conseguir, né? Professor, não a resposta está no código. Sim, a resposta está no código. Todos os gabaritos da apostila estão no blog. Tudo bem? É só você acessar, que tem muita coisinha lá. Lindinhos, pois bem, o prof está morrendo de saudade de todos, certo? E aí, hoje nós vamos começar o nosso capítulo 8. O capítulo 8 de vocês, para quem já viu na apostila, ele tem essa imagem aqui. Todo mundo, o Enzo está falando que não consegue entrar. Enzo, se não consegue entrar, não, tem sim. Mapinha mental tem sim. Eu vou depois passar o linkzinho direitinho para vocês. Tudo bem? Beleza? Mas aí, voltando, meus queridos, a imagenzinha que tem aí na nossa página 143 é de um fóssil. E aí, se você observar, esse fóssil aqui, ele tem um nome. O nome desse fóssil é trilobita. Os trilobitas, eles eram, entre aspas, vamos dizer assim, antepassados, parentes dos crustáceos, né? Caranguejos, camarões, e que eles viveram, vamos dizer assim, em um oceano primário, né? Então, a época ainda, vamos dizer assim, da nossa digníssima separação da Pangeia, né? Onde, num contexto anterior à separação,
tínhamos um gigantesco oceano de Pantalassa, onde a vida estava efervescendo nos oceanos e dos oceanos partindo para os continentes. E aí os trilobitas, eles viviam em fundo oceânico, como a maioria dos nossos crustáceos. E aí o que acontece? O porquê que nós encontramos muitos fósseis dos trilobitas? Porque os fósseis dos trilobitas morriam, ficavam em fundo oceânico, e ao ficar em fundo oceânico, o sedimento caía por cima dele e formava ali a questão de uma estruturação de rocha sedimentar. E aí, nessa rocha sedimentar, ficava a matéria orgânica. E essa matéria orgânica dava origem a esses fósseis, quando a matéria orgânica se mineralizava. Tudo bem? Então, todos os fósseis que nós encontramos encrustados nas pedras é porque essas pedras no passado eram solo. E esse solo passou por um processo a qual ele se torna uma rocha fruto de outros sedimentos, ou seja, esse solo se transforma numa rocha sedimentar. E se dentro desse sedimento eu tenho, entre aspas, o resíduo de um animal que morreu, ali eu tenho a formação de um fóssil, pois essa matéria orgânica se torna agora material mineral. E aí vira uma rocha, no caso aí sedimentar, aonde dentro dela eu vou ter o registro desses seres vivos. Lembrando que não tem mais nada de matéria orgânica. Por quê? Porque a matéria orgânica ela foi mineralizada e consumida e acabou ficando apenas o molde do ser vivo, né? O desenho do ser vivo. Tudo bem? Beleza, meus queridos? Podemos continuar? Dá um okzinho para saber. Estão ouvindo direitinho? Professor, você não está gravando? Estou, não, deixa eu ver aqui. Estou gravando sim, já iniciamos a gravação, certo? Nossa vida, você quer me matar do coração? O prof já iniciou sim. Tudo bem? Beleza? Tá, deixa eu ver aqui. Isabela, professor, não tem o gabarito do mapa mental. Tá, eu vou dar uma olhadinha, vou conferir. Tudo bem? Né? Para nós, professores, né, nós temos esse gabarito. Eu vou olhar no portal Eleva através da apostila da minha filha, que é do 7º ano, ver se tem os gabaritos lá. Tudo bem? E aí, à tarde, eu falo com vocês do blog. Ok? Beleza? Beleza, então, Isadora. Vamos lá, então. Olha só, relembrando, nossa aulinha está sendo gravada. E aí, meus queridos, nós vamos começar a falar do sistema Terra. Sistema Terra, litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Eu vou tomar a liberdade e, como de praxe, eu vou fazer um desenhozinho para vocês. Eu gosto de desenhar para vocês. E aí, meus queridinhos, eu vou fazer o seguinte, na hora de fazer esses desenhozinhos para vocês. Eu vou, inclusive, mudar a posição da minha webcam, certo? Para que vocês consigam visualizar o quadro bem legal. E aí, o nosso quadrinho está aqui. Queridos, olha só, quando nós falamos do sistema Terra, nós estamos falando de um sistema ecológico, ou seja, um sistema a qual nós vamos ter a formação da vida. E aí, olha só, quando nós falamos desse sistema, nós falamos das esferas que são responsáveis
pelo surgimento da vida na Terra. Então, quando nós falamos dessas esferas, eu vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. A minha esfera azul, eu vou chamá-la de hidrosfera. Ou seja, hidro é água. Então, eu tenho a esfera da água, que faz parte desse sistema. A esfera da água, ela está circulando sobre as rochas. E as rochas, elas sustentam a água sobre ela. A esfera das rochas é a litosfera. Então, a litosfera é a esfera das rochas. E aí, eu tenho que sobre a água e eu tenho que sobre as rochas, eu tenho uma camada que nós chamamos de esfera do ar, certo? Não entendi. Emanuel colocou que não entendeu. Tá, olha só. Voltando aqui, Emanuele, eu tenho as esferas que dão condição à vida na Terra. Tudo bem? Beleza? É o que está escrito na apostila de vocês. Então, eu tenho a hidrosfera, que faz parte das águas dos mares, oceanos, rios, lagos, lagoas. Tudo bem? Eu tenho a esfera das águas. Eu tenho a esfera das rochas, os continentes, ou seja, aonde essa água circula. E por sobre a água, por sobre a rocha, eu vou ter a esfera do ar, a atmosfera. E aí o que acontece? Olha só, eu tenho que, entre o ar, a água e a rocha, eu tenho que esse ponto aqui, ó, ele é em comum a todos os outros pontos. Então, olha só, esse ponto aqui, ele está na litosfera, esse ponto está na atmosfera e esse ponto está na hidrosfera. Então, esse ponto aqui é onde eu vou ter a formação da vida no planeta. Esse ponto é a biosfera. Isso quer dizer o quê, meus lindinhos? Se eu tivesse no meu planeta, páginas 144 e 145, se eu tivesse no meu planeta, se eu não tivesse o ar, e o meu planeta tivesse apenas rocha e água, tendo rocha e água apenas, não tendo o ar, o oxigênio, eu não tenho vida. Se o meu planeta tivesse apenas hidrosfera, água e ar, e não tivesse rocha, ele também não teria vida. Se o meu planeta tivesse rocha e ar, e não tivesse água, eu também não teria vida. Então, a condicionante para existir a vida no planeta é eu ter uma hidrosfera, uma litosfera e uma atmosfera. E aí, aonde a atmosfera, onde a hidrosfera, onde a litosfera se integram, eu tenho ali o surgimento da vida. E aí é onde eu chamo essa pequena parte da água, essa pequena parte do solo, essa pequena parte do ar,
em conjunto de biosfera. É justamente aqui que eu vou ter toda a vida no planeta. A vida que vive na água, a vida que vive na terra, a vida que vive no ar. Tudo bem, sexto ano? Professor, Tranquilo até agora? professor, Está difícil? Aqui a gente só está entendendo a formação da vida. A gente nunca... Por exemplo, a Lua. A Lua é rocha. Ela é rocha. Ela tem a sua atmosfera? Tem. Ela tem uma pseudo-atmosfera lá. Ela não tem uma grande quantidade de gases, mas ela não tem água. E aí, a Lua tem vida? Não. Marte também tem a sua atmosfera. Tem atmosfera? Tem rocha. Marte tem hidrosfera? Não. Ah, eu posso ter um país, um planeta que não tem atmosfera, mas tem água e litosfera. Mas se não tiver o ar, eu não tenho a vida. Então, a condição para se ter vida no planeta é você ter água, rocha e ar. Claro, isso sexto ano, beleza? Podemos continuar com a nossa apostila. Dá um okzinho de retorno para o prof. Tranquilinho, nenéns? Belezinha? Show de bola, meus lindos. Então, olha só. Vamos continuar aqui, bebês. Deixa eu me ajeitar meu notebook aqui, ajeitar a minha câmera, beleza? Então, assim sendo, só para a gente entender, eu não tenho como desenvolver a vida se eu não tiver ar, terra ou solo ou rocha e água. Então, assim sendo, vou citar um exemplo. Tem como, numa situação hipotética, no meio do vidro, do plástico, do meu celular, nascer vida, eu colocar uma semente aqui, eu colocar um grão aqui, e esse grão germinar? Não, por quê? Eu posso ter até a umidade do ar, eu posso ter até a questão, vamos dizer assim, de uma luz do sol que possa estar iluminando, excitando, né? Eu vou ter a questão do oxigênio, mas eu não vou ter solo para ela se fixar. Então, assim sendo, a vida ela só vai surgir quando houver a interligação entre a rocha, o solo, a água e também a questão, né, de que solo, hidrosfera, litosfera e atmosfera, o ar. Tudo bem, meus lindos? Então, olha só, falando ali na nossa apostila 144. Sistema Terra. O planeta Terra é o único lugar conhecido do universo onde ocorre o fenômeno que chamamos vida. Ah, professor, mas e os alienígenas? Queridos, entendamos uma coisa. A questão da vida fora do nosso sistema solar é ainda algo hipotético. O que é algo hipotético? É algo ainda que está em hipótese. Pode acontecer? Até pode. Mas só que é extremamente complexo de você comprovar cientificamente. Tudo bem? Beleza? Só para a gente ter uma noção, nosso planetinha, vamos supor a ideia de que exista vida fora do nosso sistema solar. Só para vocês entenderem, a primeira transmissão de radiofusão, o primeiro sinal de rádio lançado pelo homem foi final
XIX para o XX. Meados do 19 ali já tinham os primeiros sinais de rádio sendo lançados. Aí vamos pensar o seguinte, que alguém lá em 1900 mandou uma mensagem de rádio para o espaço. E essa mensagem, né, vamos colocar numa situação hipotética, em 1800, lançou essa mensagem de rádio falando assim, socorro, estamos na Terra. E aí essa mensagem de rádio vai viajar, sair da nossa atmosfera e vai viajar pela nossa galáxia, vai viajar pela nossa digníssima Via Láctea. E aí, só para vocês terem uma ideia, o que vai acontecer? Agora, recente, que essa mensagem de rádio está saindo da nossa galáxia. E aí, suponhamos que ela atinja um planeta que tenha vida e que manda resposta para a gente. Essa resposta nós só vamos ouvir daqui a 200 anos. Então, dá para entender a complexidade, né, do contato com vida fora do planeta? Esse contato com vida fora do planeta é difícil porque as distâncias entre essas estruturas, planetas, luas, satélites naturais, né, asteroides de grande porte, né, estrelas a qual a gente não consegue chegar pela questão da sua energia, mas todos esses corpos celestes, eles têm distâncias que perdem a nossa compreensão, né, matemática simples. Tudo bem? Então, a ciência considera que não existe vida em nenhum outro planeta. E que o único planeta que deu as condições, ou seja, gerou condicionantes para a vida, foi a Terra. Mas por quê? Porque a Terra tem uma crosta terrestre, litosfera. Sobre essa crosta terrestre formou-se uma atmosfera, e essa atmosfera deu condição à formação de uma hidrosfera. E aí a hidrosfera, teoricamente falando, ao unir-se à litosfera e à atmosfera, deu condições para que os primeiros seres, iniciando com seres unicelulares, passou para seres pluricelulares e estruturas orgânicas complexas, dessem início à formação da vida. Seja vida vegetal, seja vida animal. Claro isso? Beleza, sexto ano? Tranquilo, meus queridos? Podemos? Podemos, meus queridos? Então, vamos lá. E aí, olha só, continuando. Graças às suas condições naturais, essas condições existentes no nosso planeta são resultado de um conjunto de processos e trocas energéticas abióticas entre elementos não vivos e bióticas entre elementos vivos. Vocês já estudaram lá no quinto aninho as relações abióticas e as bióticas. Por exemplo, nós, quando nos alimentamos, por exemplo, ou de alimentos de origem vegetal ou de origem animal, nós estamos tendo uma relação biótica, pois não, nós estávamos nos alimentando de seres vivos. Tudo bem? Beleza? Já as relações abióticas são elementos não vivos. E aí, isso daí forma o nosso sistema Terra. Claro, isso, sexto aninho, beleza? Está todo mundo conseguindo ouvir legal, prof, visualizar, está numa boa, beleza? A Isadora falou que ela não se lembra de ter estudado relações bióticas e abióticas. Isadora, é só você lembrar que quando nós nos alimentamos de algo que era vivo, vivo é bio, bio é vida, relação biótica. Agora, algo não vivo,
é abiótico. Tudo bem? Beleza? E aí, então, continuando. Litosfera. A litosfera é o subsistema que apresenta uma camada sólida de um planeta, composto por rochas e solo. Então, nós vimos que o nosso planeta, quando ele se formou, pegando a teoriazinha do Big Bang, poeira cósmica se aglutinou superaquecida. E aí essa poeira superaquecida consolidou e formou um planeta. Só que esse planeta, ele ainda superaquecido, ele não tinha uma crosta. E aí, quando essa estrutura superaquecida começou a sofrer resfriamento, a casca externa do planeta começou a ser formada, começou a se estruturar por cima do magma uma crosta terrestre. E essa casquinha, ela foi secando, resfriando, e ela vai aumentando a sua espessura ao longo do tempo. Tudo bem até agora, filhotinhos? Beleza? E aí, quando essa nossa casca, ela seca, ela fica sólida, os eventos que ocorrem por baixo dela, principalmente o vulcanismo, vai estar liberando gases como o vapor de água, o oxigênio, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, trióxido de carbono. Ou seja, vai liberando a quantidade de gases muito grande. E aí, esses gases ficam presos próximo dessa crosta, atraídos pela força da gravidade. E aí a litosfera ajuda a formar a camada de gases, a atmosfera. E aí essa atmosfera, depois que ela se forma, ela faz com que os vapores de água inseridos nela se condensem e precipitem e caiam sobre a crosta terrestre, formando assim os oceanos, os mares, os lagos, os rios, as lagoas, os lençóis freáticos, ou seja, formando assim a nossa hidrosfera. Tudo bem, sexto ano? Entenderam o processo de formaçãozinha do nosso planeta? Então, num primeiro momento, houve a explosão, o Big Bang, e uma massa de gases se juntou superaquecida. E ao se juntar, atraída gravitacionalmente, ela se estruturou em um bloco. E aí esse bloco superaquecido começou a resfriar e criou uma casquinha. Nome da casca, litosfera, ou crosta terrestre. Essa crosta ficou por cima de um material muito quente, o manto magmático, que na divisão dessas crostas, aonde a crosta ela era rachada, onde ela era fragmentada, começou a liberar ali gases e vapor de água. E aí esses gases e esses vapores de água ficaram atraídos pelo seu campo gravitacional. E aí foi quando esses vapores de água começaram a precipitar sobre a crosta. E aí, assim sendo, forma-se a litosfera, forma-se a atmosfera, forma-se a hidrosfera. E aí, aonde eu tenho hidrosfera, atmosfera e litosfera, eu tenho a vida. Eu tenho a esfera da
vida eu tenho a biosfera. Beleza até agora a explicação, sexto ano? Tranquilinho, meus lindos? Podemos falar agora um pouquinho da atmosfera? Aí, a atmosfera, a camada de gases que envolve o corpo celeste, né, retido por um longo período de tempo, né, onde ali atraiu... Nossa, desculpa. Voltando, atraiu aí por sua gravidade, né, uma grande quantidade de gases. Beleza? E aí esses gases, nitrogênio, oxigênio, né, nós temos aí o vapor de água H2O, o gás carbônico CO2, o metano, o ozônio O3, né, no caso aí, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de carbono, etano, metano, butano, né? Então nós vamos ter uma infinidade de gases muito grande. Os gases nobres, né? Lembram quando você estuda a tabela atmosférica, os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, radônio, xenônio, criptônio, né? Então, assim sendo, né, toda essa composição de gases ficou presa aonde? Ao nosso campo gravitacional. E aí essa composição de gases fez com que a água precipitasse, ou seja, o vapor de água caísse sobre a Terra. E ao cair sobre a Terra, formação da hidrosfera. Tudo bem? E aí nós vimos que a hidrosfera formou-se a partir da precipitação, né, do vapor de água que se encontrava em suspensão na atmosfera. Queridinhos, eu não lembro de todos, mas eu vou dar um exemplozinho claro de vapor de água. Todo mundo sabe que, na atual situação de pandemia, temos que usar as nossas máscaras. Geralmente, quem usa máscara e usa óculos, tem um probleminha que é o quê? Ó, quando respira, a máscara empurra o ar quente exalado do pulmão, que está cheio de umidade, e esse ar quente, quando toca a superfície fria do óculos, condensa. Condensa o vapor de água e o óculos fica embaçado. E aí, assim sendo, mostra que a nossa atmosfera ela é carregada de vapor de água, certo? Aí é por isso que, vou citar um exemplo. Quem aqui, às vezes, à noite, falou para o papai e para a mamãe, pai, mãe, para não levantar à noite, eu vou dormir com uma garrafa de água geladinha do lado da cama. E aí você vai, bota a garrafa de água geladinha do lado da cama. Sabe o que vai acontecer? No outro dia, do lado da cama vai estar tudo molhado. Mas por que vai estar molhado? Vazou a água da garrafa? Não, não vazou. É porque a garrafa de água, tendo a água fria dentro dela, vai resfriar o corpo da garrafinha. E aí o que acontece? Ao resfriar o corpo da garrafa, todo o vapor de água que encosta na garrafa se condensa. E ao se condensar, o vapor de água escorre pela garrafa e faz aquela poça d'água que deixa o seu papai e a sua mamãe nervosos no outro dia. Por quê? Porque você molhou o lado da cama, molhou o chão, mas isso não era água que estava dentro do copo. Essa era a água que estava em suspensão na atmosfera e que foi condensada pelo frio da água gelada dentro da garrafa. Beleza? Isso, sexto ano? Tranquilo, meus lindinhos? Podemos continuar a nossa aula? Deixa eu ver aqui. Sim, fica tudo molhado embaixo da garrafa. Isso é porque ocorre a condensação. Eu não acordo à noite, né? Nunca vou fazer isso. Meu chão não pode molhar. Sim,
né? Mas a garrafa de alumínio não faz muito isso. Isadora, a garrafa de alumínio, às vezes até mais um pouquinho, porque se ela não tiver um isolamento externo, o alumínio é metal, e o metal é um ótimo condutor de energia, principalmente energia térmica. Então, se estiver geladinho por dentro, por fora o metal vai estar mais geladinho ainda. Tudo bem? Beleza? E aí, vamos lá então. Né? O Enzo está colocando que a internet travou. Enzo, não se preocupa, mas a aula está sendo gravada, tudo bem? E aí, queridinhos, só relembrando, né? Antes de saírem da sala, eu vou fazer uma nova chamada de vocês, ok? Aí, a Giovana é da mamadeira. Não, Giovana, a mamadeira geralmente utiliza água quente, né? Então, a água quente, ela não faz com que haja a condensação externa, tudo bem? Né? Essa condensação externa não acontece porque dentro da mamadeira vai estar mais quente do que lá fora, então não vai ajudar a condensar. Ok? Vamos lá, então. Vamos agora para a página 145 e vamos falar nós da biosfera. Todo mundo entendeu o que é litosfera? Litosfera, crosta terrestre, as rochas e o solo. Beleza? Todo mundo entendeu que a litosfera deu condição à formação da atmosfera, que são os gases que ficaram no entorno do planeta. E esses gases no entorno do planeta, com a crosta terrestre, deram condições à condensação do vapor de água. E aí formou a esfera da água, a hidrosfera. Beleza? Emily, geralmente quando coloca assim, travou, falhou para mim, é porque às vezes é a internetzinha. Né? A internet do prof aqui, ela está marcando aquele gráficozinho dos palitinhos assim, ela está completa com todos os palitinhos. Então, se você perdeu alguma fala do prof, né, logo, logo essa aulinha vai estar gravada e disponibilizada para vocês. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui, meus lindinhos. Biosfera, do grego bios, que é vida. Tudo bem? Bios é vida, do grego. E, no caso aí, né, nós temos aí a questão do esfera, é um conjunto da Terra, que inclui toda a biota, todos os conjuntos dos seres vivos. Então, nós vamos ter a esfera da vida. E aí, nessa esfera da vida, nós vamos ter, vamos dizer assim, dos nossos seres microscópicos, que às vezes causam as nossas doenças, como, por exemplo, os vírus, né, e as bactérias e outros micro-organismos, aos seres gigantescos, né, como o maior ser vivo que respira no mundo, que é a digníssima baleia azul, certo? Então, assim sendo, né, nós vamos começar a entender que quando nós falamos de biosfera, estamos falando de todas as estruturas vivas, sejam elas vegetais, sejam elas animais, mas que fazem parte desse sistema em equilíbrio, que fazem parte desse ecossistema. Beleza, sexto ano? Podemos continuar com as explicações. Dá um okzinho para saber se estão entendendo. Ok, beleza. Galerinha de Serra tá antenada. Show de bola, isso aí. Show de bola, meus lindos. O prof está muito feliz com esse retornozinho de vocês. Essa foi um feedback legal. Mas vamos lá. Voltando aqui, meus queridinhos. Deixa eu só apagar o chatzinho aqui. Beleza. Tranquilinho, então, meus lindos. E aí, assim sendo, só relembrando,
nós vamos começar a entender que essa biosfera, ela surgiu e tornou-se um sistema em equilíbrio, o chamado equilíbrio ecológico. Só que agora tem um ser vivo que faz parte da biosfera e que está alterando esse equilíbrio. Alguém conhece que bicho é esse? Eu vou dar uma dica. Ele é mamífero, ele é bípede, ele é, entre aspas, segundo as teorias evolutivas darwinianas, tem um ancestral em comum com os primatas. Ele tem um polegar opositor, que dá a ele uma condição tátil diferenciada, e esse ser vivo que altera o ecossistema, ele tem um perencéfalo superior desenvolvido, que dá a ele, entre aspas, o dom da razão. É o ser humano, né? Então, infelizmente, nós, seres humanos, fazemos parte da nossa biosfera, mas, infelizmente, nós estamos gerando uma alteração. Queridos, eu vou só citar um exemplo para vocês verem como que a coisa ela é tão complexa assim, a questão da intervenção humana. Com certeza, professor, todos os seres humanos vivos, todos os seres vivos fazem parte da biosfera? Sim, Ana, todos eles fazem parte da biosfera, certo? É a esfera da vida, todos os seres vivos. Ok? Eu vou só dar um exemplozinho a vocês. Com certeza, vocês assistindo a TV paga, aos canais NetGeo, principalmente o Discovery. Canal Discovery. Vou dar um exemplo. No canal Discovery, tem alguns programas que, eu aposto, a maioria dos papais de vocês se amarram em ver, que são programas de sobrevivência, aonde vai um especialista ser colocado no meio de uma floresta, numa ilha, num deserto, no meio da savana africana, e ele vai sobreviver fazendo fogo de pauzinho, bebendo água, né? E aí esse sobrevivente vai conseguir os recursos. Queridos, por incrível que pareça, nesse final de semana, eu assisti 2 ou 3 programas desse. E aí, nesses 2 ou 3 programas, coincidentemente, os seres humanos foram levados ali para o continente asiático e eles foram largados para sobreviver em ilhas isoladas, aonde estavam afastadas centenas e centenas de quilômetros da civilização e eles tinham que sobreviver. Galera, sabe o que eles sobreviver nas ilhas? Lixo. Lixo plástico. Aonde essas ilhas, infelizmente o continente asiático tem muito isso. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver como que é assustador. As famosas manchas de lixo flutuante no oceano. São manchas de plástico, garrafa PET, tudo quanto é plástico, que flutuam sobre o oceano, às vezes do tamanho de um bairro, de um município. Só de plástico, sem nada de vida. E isso, levado pelas correntes, chegam a essas ilhas e geram tamanha destruição e alteração do ecossistema. Ou seja, um local que nunca foi tocado pelo ser humano andando, mas foi tocado pelo resíduo produzido por nós, seres humanos. Tudo bem? Meus lindinhos, olha só, nós vamos fazer o seguinte, como faltam apenas 2 minutinhos para o término da nossa aula, eu vou fazer a chamada de todos vocês aqui para registro de presença. Tudo bem? E aí, depois eu vou fazer as considerações finais para finalizarmos a nossa aulinha. Ok?
Eu sei que todo mundo está gostando do nosso bate-papo, mas a gente vai continuar na próxima quarta-feira. Então, olha só, estiveram presentes na nossa aula de hoje 17 alunos do 6º ano de Serra. Ana Clara, Arthur do Vale, Arthur Fernandes, Bernardo, Camille, Emanuel, Emanuele, Emily, Enzo. Aí, continuando, Fernando, Giovana, Ícaro, Isadora, Isis, Mariana e Victória. Fofinhos, né? Todos esses nomezinhos citados estão inseridos em nossa lista de presença, tudo bem? Essa nossa aula hoje foi dia 4/5/2020 e na nossa próxima aula nós vamos continuar o nosso assunto na página 145, voltando a falar de biosfera. Então, o prof. está anotando aqui que o 6º ano de Serra parou em biosfera. E aí nós vamos retomar a nossa aulinha em biosfera. 6º ano, beijinhos no coração, fiquem com Deus e, olha só, dá para ver quem é que está dormindo aí apagado? É o Leônidas. Ai, Leônidas, acorda aí, gatinho. Acorda aí, gatinho. O 6º ano está dando tchau para você. É muita preguiça desse meu assistente. Viram, galera, o meu assistente aí? Estava quietinho, só na encolha, dormindo. Beleza? Crianças, beijinhos no coração. O prof. está morrendo de saudade de todos vocês. Assim que a situação voltar ao normal, vamos voltar às nossas aulas presenciais, se Deus quiser, dentro de toda a segurança o mais breve possível. Tudo bem? Beijinhos no coração. O prof. vai estar encerrando a gravação da nossa aula. Tchauzinho, galera. Tchauzinho. Fiquem com Deus e uma boa terça-feira